No arco da Guerra Quincy, nós somos apresentados a um vilão poderoso e absolutamente impiedoso, o Rei Quincy Yhwach. Sem dúvidas, um personagem interessante que agrega muito à construção do mundo como um todo e ainda protagoniza alguma das cenas mais absurdas da obra. Porém, ainda assim, Yhwach é frequentemente tratado por parte do público como um personagem raso, sem muito carisma, ou até mesmo como um vilão ruim, o que na minha opinião está completamente errado. Bom, eu sou o Gabriel e no vídeo de hoje vamos falar sobre o Rei Quincy, focando especificamente em uma característica dele, a que na minha opinião torna ele um personagem realmente bom, que são todos os simbolismos, momentos e referências que apontam para ele ser uma representação de um falso salvador, tanto para os Quincy's quanto para o universo de Bleach como um todo. Geralmente aqui nos vídeos do canal eu acabo por contar a história do personagem enquanto eu analiso, mas acredito que para esse personagem em específico seja melhor que a gente trabalhe de outra forma. Então vamos falar sobre ele em si, e não sobre sua história. Antes de ir para o ponto principal, acho que é justo dar um pouco de contexto. Quincy's e Shinigamis vivem em uma luta milenar, isso porque Quincy's são seres que causam desequilíbrio por natureza ao universo, visto que quando eles matam um Hollow, sua alma não volta para o ciclo de reencarnação, ela é simplesmente destruída, o que a longo prazo pode acabar desequilibrando muito a quantidade de almas existentes no universo, levando a um colapso. Os Shinigamis se põem na frente disso e entram em conflito com os Quincy's, o que acaba levando à destruição quase total da raça Quincy, com o seu rei Yhwach deixando apenas uma profecia sobre seu retorno após a sua derrota. E assim, 1000 anos depois, ao retorno do rei, os Quincy's sobreviventes voltam a agir, invadindo a Soul Society e recomeçando a guerra. É muito curioso notar como os Quincy's permanecem escondidos na sombra até o retorno do rei, realmente esperando ele surgir como o arauto da nova era, o Messias que os levaria à salvação, guardando em si tanto um grande simbolismo religioso no personagem, com o fato da sua profecia de retorno e o seu nome também sendo uma adaptação do tetragrama do nome de Deus na Bíblia hebraica, mas também sendo referido como um ser divino na prática, isso porque ele é referido como sendo filho do Rei das Almas, uma existência tão antiga no universo de Bleach que precede até mesmo a criação dos 3 mundos como nós conhecemos. Yhwach é uma representação divina em aspectos narrativos e simbólicos, porém ele não é um deus exatamente benevolente. Em alguns momentos específicos onde ele explica sua ideologia, ele afirma ser contra conflitos, levando isso como algo trivial. Esse é um detalhe bem importante, então guarda ele em mente porque a gente vai falar mais dele daqui a pouco. No meu vídeo sobre o Aizen eu falo um pouco sobre como ser o mais forte, ser superior aos outros, fez o Aizen se distanciar dos que estavam ao seu redor. Isso se aplica ao Yhwach também, mas de um jeito um pouco diferente. Isso porque se o Aizen queria se tornar um deus, aliás, transcender o conceito de Deus, o Yhwach já vem do divino. Então a sua percepção da realidade sempre foi diferente da dos demais. Ele vem de um tempo onde o conceito de vida e morte não existiam, tendo como objetivo fazer o universo retornar àquela era, derrubar os 3 mundos e fazer tudo voltar ao caos original. Isso conversa diretamente com a ideologia dele. O Yhwach rejeita conflitos, pois entrar em um está intrinsecamente conectado com os conceitos de vida e morte, uma coisa que ele é simplesmente incapaz de compreender porque não era algo que existia no tempo onde ele surgiu. Por isso, o seu objetivo em sua perspectiva é benevolente. Ele quer fazer as pessoas deixarem de possuir medo da vida ou da morte, fazer o mundo voltar ao estado onde esses conceitos não mais existam. Tendo isso em mente, o tempo todo ele avança de forma extremamente determinada em prol desse objetivo, algo que é referido logo no poema dele, que diz o seguinte: um passo à frente, sem possibilidade de voltar atrás, para um universo encharcado em um mar de sangue. O conflito pode não ser a opção preferível para realizar o seu objetivo, mas é a única viável, então ele não hesita em fazê-lo, como quando ele afirma querer mostrar aos outros o desespero da guerra para que eles entendam o medo da morte. Com tudo isso em mente, é possível concluir uma coisa: Yhwach pode até ser um salvador para a causa Quincy em primeiro momento, mas ele age de forma egoísta inconscientemente. Isso porque, como é mostrado em diversos momentos da obra, o Yhwach é incapaz de compreender ou ser compreendido totalmente pelos outros. Talvez seja exatamente por isso que o próprio Yhwach não tem muitos momentos demonstrando seus sentimentos de forma mais profunda, porque ele não é um ser como os outros. Esse conceito também é algo trivial para ele. Ele tem sim sentimentos, mas ele age muito mais como um ser superior,
Alguém que tem tantas capacidades e vem de uma origem tão ancestral que sequer precisa se autoafirmar aos outros o tempo todo. A gente tem sim alguns momentos onde o Yhwach diz, entre aspas, que é melhor do que os outros, mas não é algo que é uma característica tão grandiosa do personagem. Ele fala isso de vez em quando, mas não é algo que seja parte dele o tempo todo, porque ele não sente necessidade de se autoafirmar o tempo todo. Ele sabe que ele está acima de todos. Um outro aspecto curioso também é que essa distância que o Yhwach tem dos outros personagens é algo tão não natural na perspectiva dos outros, que quando ele assume a sua forma mais forte, quando ele absorve o Rei das Almas, os próprios Quincy's, que também possuem formas semelhantes a de anjos biblicamente acurados, se sentem levemente incomodados ao ver a aparência do rei, como se ele realmente tivesse assumido uma forma incompreensível. Tudo isso é representado pela sua Shrift, o The Almighty, o Todo-Poderoso, a capacidade de prever e manipular o futuro como quiser, um poder quase onipotente, a capacidade de decidir o destino de tudo e todos na realidade desejada, sendo então uma representação simbólica do seu egoísmo e principalmente da sua falsa salvação. É exatamente por isso que o Yhwach nada mais é do que um falso salvador. Ele não representa a salvação real, nem aos Quincy's, nem ao mundo, sendo nada mais do que um vilão egoísta, mesmo que ele mesmo não note isso. Isso é trabalhado na obra de algumas formas um pouco implícitas, mas quando a gente observa como um todo, você consegue extrair algumas coisas bem interessantes. Primeiramente, quando ele nasceu, como conhecemos na obra, ele veio como um bebê fraco e frágil, que aos poucos foi aumentando seus poderes. Ele fazia isso através do seguinte método: todos que tocavam no Yhwach tinham as suas doenças curadas, suas tristezas melhoradas, seus desejos realizados, porque eles passavam a carregar em si um fragmento da alma daquele bebê em seus corpos, carregando ele até o fim de sua vida. Quando eles morriam, o fragmento voltava ao dono original e deixava ele mais forte, fazendo a existência do Yhwach evoluir cada vez mais. Esse conceito é uma literal representação de falsa salvação. O Yhwach oferecia aos outros o direito de ter tudo o que queriam, mas apenas temporariamente, já que tudo era retirado deles pouco tempo depois. Além disso, vale-se mencionar também o Auswallen, uma habilidade usada por ele que serve para ceifar a vida dos Quincy's que ele julga descartáveis e passar o poder para os que ele julga úteis. O Auswallen é utilizado 3 vezes na obra e em todas as vezes ele é tratado como um ato de traição por parte do Yhwach. Afinal, os Quincy's que tiveram a vida ceifada na maioria das vezes não queriam ser mortos, não queriam sofrer esse destino apenas para que o Rei Quincy fortalecesse outros Quincy's. A gente consegue ver isso em alguns casos, como no Basby, por exemplo. Falando da finalização do personagem, o Yhwach tem uma finalização um pouco interessante em alguns aspectos, mas eu sinto que ela sofre com alguns problemas. A derrota do Yhwach, ela é bem estruturada, ela é bem feita, você consegue compreender por que ela é feita daquela maneira. Mas assim como tudo no final de Bleach, ela é infelizmente bem rushada, o que é uma pena, e eu espero que o anime conserte esse defeito que tem nessa parte final. Mas enfim, o Yhwach é derrotado principalmente por 3 personagens, Ichigo, Uryu e Aizen. Os 3 carregam discussões interessantes com o Yhwach, então é legal ver cada um tendo a sua dinâmica própria para derrotar esse antagonista. O Ichigo luta principalmente para proteger os seus entes queridos, o que vai contra o ideal egoísta do Yhwach, que quer destruir tudo, não importando o que, para conseguir refazer o mundo da maneira que ele enxergava. O Uryu carrega em si a vontade de todos os Quincy's que não seguiram o rei e tinham como missão detê-lo a todo custo, utilizando na luta inclusive uma flecha feita da prata especial gerada no Auswallen, o que viria a ser a chave principal na derrota do Yhwach. E o Aizen, alguém que não compreendia os mais fracos e passou a os entender depois do seu tempo preso no Muken. O conceito da coragem, a força para enfrentar as adversidades independente de quais sejam, é provavelmente o que faltava no Rei Quincy, para que ele pudesse compreender o mundo ao seu redor, compreender que a vida e a morte são conceitos necessários e que tentar apagar isso não seria a salvação de nenhuma forma. Mas acho que por hoje é isso. Deixa o like, se inscreve, até o próximo vídeo e falou!